Olá, vamos caminhar. Nós já chegamos até a parte do login. Nos encontros anteriores, a gente já detalhou a construção de cada parte. Agora vamos caminhar para a próxima etapa, que é a etapa de cadastrar realmente o e-mail para poder realizar o login. Então vamos a essa construção. Bom, nesse caso aqui, ó, eu precisaria clicar na tela de login. Então eu venho à página de login, e venho aqui em não possui uma conta, user register e-mail, ir para cadastro. Então se eu clicar aqui, ele vai, olha lá, ir para cadastro, ok? Agora eu tenho que iniciar a rota para user register e-mail. Então eu vou abrir aqui a rota e vou pegar aqui na minha documentação e vou caminhar até ela. O que é o User Register Email? Eu vou colocar aqui apenas a rota que eu preciso e eu vou precisar de User Register Email Dependência. Então eu venho aqui no Constructor, dentro de User, só tem User Login, e eu vou colocar o Register. User e-mail. Não. Desculpa, aqui não é e-mail, eu preciso do register também, eu precisava copiar um nível anterior. Aqui, isso. O user tem o login, que eu já fiz, e o user tem o register e-mail, porque o register de um usuário pode ser feito via Google, via Apple, via Facebook, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Essa tela aqui, ela vai exigir um controlador. Esse controlador também está dentro de Users Register Email. Que aqui, ó, User Register. Não, aqui ó, eu fiz errado aqui, ó. Aqui é o Page, então eu vou arrastar esse para esse de cá. Peraí, como é que é? Aqui, ó, esse Register. Isso, esse aqui é a página. Agora, aqui dentro, eu vou colocar o register do user. Aqui, tira você. E o register e-mail. Então, ó, o user, deixa eu apagar aqui, as coisas que não precisa, deixa eu diminuir essas telas aqui. As de cima deixa que eu posso precisar. Ó, Pages, User, Register, E-mail. Então, essa página está aqui. Agora, ela pode precisar de uma dependência e de um controlador. Beleza, então vamos lá. A dependência dela. O User Register E-mail Controller, ele vai apenas usar o User Repository, que ele vai fazer uma das funções do repositório de users. Então, eu já tenho o controller lá. Então eu venho aqui, já vou puxar a página de uma vez, então aqui está resolvido. O controller, deixa eu apagar aqui. Opa, apaguei coisa demais? Não, apaguei não, né? Apaguei não. Ó, o loading e o mixing, que é as mensagens que eu preciso, o user repository, a gente já mostrou lá, e o user repository aqui, ó, vai usar o quê? O register, que é na verdade a função que faz o registro. Então, essa função que faz o registro já está pronta. Eu tenho o user repository, o user login eu também já tenho, então ele já habilitou aqui. Deixa eu só vir aqui e habilitar para a gente explicar tudo, para não ter nenhum vermelhinho. Os vermelhinhos atrapalham, né? Deixa a gente desconfortável, achando que tem erros. Aliás, ele nem compila. Então a gente vai eliminar ele e vai explicar. Bom, então vamos lá. Qual que é a tela de User Register E-mail? A tela de User Register E-mail é o seguinte. Eu vou chamar o controller para atender as demandas aqui das chamadas, mas é um form que tem um e-mail, é o phone, e aqui não precisa não, o phone não precisa não, é só o password. Porque estava resto de um código anterior, desculpe aí. Então, ó, um scaffold com layout e tal, que tem um single scroll viewing, porque a tela pode ficar pequena, um form, aí tem o cadastro. Aí ele tem uma mensagem, ó, preencha os campos abaixo para criar o seu cadastro. O e-mail,
o e-mail obrigatório, requerido, e o e-mail inválido, que ele pode colocar uma palavra qualquer lá. E a senha, ela tem alguns caracteres e no mínimo é obrigatória e 6 caracteres. É o validator múltiplo. E, no caso, confirme a senha, que é um segundo campo da mesma forma. Ele tem confirme a sua senha e compara com essa de cá. Ó. Se ele comparar com essa de cá, ó, a senha é diferente do informado anteriormente. O validator less já faz essa comparação para a gente e já emite a mensagem. Bem bacana esse contexto aqui, que ele faz a comparação de um texto edit controller. Aí tem uma mensagem, após clicar em cadastrar, você receberá um e-mail para validação deste cadastro. É necessário ir na caixa de entrada do e-mail informado, aqui vai validar seu cadastro antes de tentar o login. Então ele tem que ir lá no e-mail dele e validar o cadastro. Tem o cadastrar, se os campos estiverem válidos, e ele vai chamar o register, esse aqui ó, é o... Ah, não, eu vou mudar esse nome aqui, porque é o user, para ficar tudo padrão, user register email controller, isso, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Se tiver o e-mail válido, ele vai chamar quem? O register e-mail, que vai pegar o e-mail e senha, só isso. Então, dessa tela toda aqui, a única coisa que interessa é isso. Agora, quem é o controlador que vai fazer isso? É esse aqui, ó, register e-mail, que é chamado por essa função aqui. O que ele faz? Ele simplesmente chama o repositório. O repositório vai passar o e-mail e a senha. E vai retornar quem? O user. Mas quem é o user repositório que faz isso? É o register. O que ele faz? Ele pega o e-mail e senha, cria um parser response e diz o seguinte, ó, ele cria um usuário, ele vai registrar esse usuário e se o registro for bem sucedido, esse parser response é sucesso e o result não é nulo. Ele vai retornar quem? Vai retornar o user. E esse user, eu vou passar ele como um parse user e eu vou retornar, de um parser, eu vou retornar para um user model, que é um objeto. Então, se a gente relembrar aqui, ó, ele pega apenas o e-mail, que é no caso o username, e pega também o profile, porque ele já puxa as duas informações. A partir daí, ele atualiza o user model e retorna a informação que a gente quer. Se esse user for diferente de nulo, ele, no registro, ele volta para login. Se não, ele diz que tem um erro em registrar o e-mail. Se tiver um erro em registrar o e-mail, ele gera esse erro aqui. Ó. Nesse caso aqui, quando ele registra um e-mail, ele registra um usuário que já está registrado, ele informa nessa mensagem aqui, no user erro exception, essa mensagem de erro que ele recebe aqui é uma mensagem de erro do próprio sistema, dizendo que o e-mail já está cadastrado. E ele traduz essa mensagem e coloca para cá, ok? No user exception aqui. E ele, nesse caso aqui, ele inicia o loading e finaliza o loading aqui, impedindo que o usuário digite mais informações enquanto ele está fazendo esse registro. Nessa etapa aqui de registro é o que vai acontecer as informações que a gente está comentando. Então, a gente precisa ir aqui no Register Page, não, no Login. Cadê o Login? E descomentar aqui, ó. Vai apagar isso aqui e vai descomentar aqui. Porque a partir de agora, esse Register, User Register Email, ele existe. E aí eu fecho o ciclo aqui. Se eu fizer aqui assim, ele vai reinicializar de novo, vai dar um hot restart, e vai iniciar a aplicação e vai conectar o banco de dados e vai no login. Se eu clicar aqui, ele vai para a tela do registro. Ótimo. Nessa tela do registro aqui, ó, é que vai acontecer o que eu vou mostrar aqui agora. Ó. Aqui, ó, o user não tem ninguém, tá vendo? O user não tem ninguém e o profile também não tem ninguém. Se isso não... Agora, deixa eu voltar aqui no user. Ó. Se eu vier aqui, ó, e colocar o meu e-mail, e a minha senha, e clicar
e clicar em cadastrar, o que vai acontecer? Ele vai criar o usuário, o Cloud Functions, que eu vou mostrar depois, ele vai criar o profile automaticamente e vai registrar esses dados no profile e a partir daí o e-mail verification vai ficar invalidado. Se esse e-mail verification vai ficar invalidado, eu vou lá e faço a verificação dele, ok? Então vamos lá, ó, cadastrar, olha lá, ó, executou e ele voltou para o login, que é exatamente aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, se o e-mail é diferente de null, ou seja, ele registrou o usuário, ele volta para o login, ou seja, o registro foi bem sucedido. Se esse usuário gerou um erro aqui ao registrar, ele vai emitir essa mensagem aqui, ok? Se não, ele vai emitir essa mensagem aqui, que é no caso, erro registrar o usuário. Eu não vou fazer esse teste agora não, para apresentar o ciclo completo aqui. Então, se eu vier aqui, ó, já existe o meu e-mail cadastrado aqui. E ele automaticamente já criou um profile, já me colocou lá como e-mail e já veio aqui no user e colocou esse profile como linkado aqui para esse profile que criou. Quem é que dispara essa informação? Quem dispara essa informação aqui é o Cloud Function. Ou seja, quando eu atuo na tabela user, ele cria um registro em profile com esses campos aqui, com e-mail, automaticamente o active is false, e ele deixa o resto dos campos do usuário sem preencher. E aí ele fala, tudo bem, usuário, agora você está inativo ainda. Ó, o profile do usuário é inativo e o usuário não verificou o e-mail. Agora, se eu vier aqui no meu e-mail, existe uma mensagem aqui do Back for App, olha lá, ó, login Back for App, tá vendo? Ó? Igual eu mostrei lá no tutorial. A hora que eu cadastrei o usuário aqui, ele registrou, criou o profile e me enviou o e-mail. Se eu clicar aqui, ó, sucesso, o e-mail já foi verificado. Agora, ó, esse false passou para true. Pronto. Então o e-mail está verificado, ok? Esse aqui é apenas um flag simples. Eu posso fazer teste com ele e não tem nenhum problema. Nesse caso aqui, se eu fizer o login, ele vai para a tela de home. Mas como eu não tenho a tela de home ainda, eu não consigo fazer o login, ok? Então, esse é o processo em que eu faço o ciclo completo entre cadastrar, ele cadastra, cria o profile, manda um e-mail e envia para cá. Existem alguns testes que eu posso fazer aqui, mas eu não vou fazer essa bateria de testes agora não. Eu vou fazer essa bateria de testes depois, para ficar esse ciclo bem fechado, que é, no caso, cadastrar um novo e-mail para emitir mensagem de erro, essas coisas assim, ok? Apenas para ficar esse contexto desse encontro fechado. Obrigado, Deus abençoe, estamos à disposição.